Oi, gente. Vamos para mais uma aula sobre programação e robótica. Hoje nós vamos falar sobre os resistores e potenciômetros, dois componentes eletrônicos muito utilizados na robótica para montagem de circuitos eletrônicos, tá? Mas eu vou começar a aula perguntando para vocês: vocês já ouviram falar sobre resistores? Então, eu trouxe aqui algumas figuras mostrando para vocês. Tem aqui um circuito eletrônico, pode ser um rádio, um controle remoto, alguma coisa do tipo, que utiliza esses resistores. Temos lâmpadas e temos aqui chuveiro, né? Chuveiro utiliza um resistor, que é uma resistência, né? Que a gente fala que quando o chuveiro queima a resistência, ele não esquenta mais a água. Então, o que acontece? A água passa por essa resistência e ela troca calor com a resistência. Como é que trabalha um resistor? O resistor nada mais é do que um funil. Ele vai atuar como um funil de cargas. Então, eu trouxe essa figura aqui para vocês, que mostra as cargas chegando, né? Então, chega um monte de carga de várias direções. E essas cargas são afuniladas, passando somente o necessário para o funcionamento do componente eletrônico. Então, a gente utiliza muitos resistores para preservar outros componentes eletrônicos. Então, por exemplo, nós vamos utilizar um resistor para ligar um LED. Se a gente ligar o LED sem o resistor, a gente vai acabar queimando esse LED, porque vai passar muita corrente. Então, um resistor é um dispositivo utilizado para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos. Vamos ver a definição do resistor. São componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. A essa oposição de corrente elétrica a gente vai chamar de resistência elétrica. E a unidade que nós vamos utilizar é ohm, que é essa ferradura aqui. Nós vamos simbolizar um circuito elétrico dessa maneira. A resistência tem esse símbolo aqui. Tá? Então, nós temos a corrente. Quando a corrente encontra resistência, ela encontra oposição e é gerada uma diferença de potencial. Eu trouxe aqui um desenho para vocês de um resistor. Vocês podem ver que eles têm diferentes cores, né? Nós temos resistores com 4 faixas, ó, 1, 2, 3, 4, e resistores com 5 faixas. 1, 2, 3, 4, 5. As mais comuns são as de 4 faixas, tá? Como é que nós vamos fazer a determinação do valor de cada resistor? Através de uma tabela de resistores. E eu trouxe essa figura aqui para mostrar para vocês que nós vamos fazer cálculos com esses resistores utilizando o que a gente conhece por lei de Ohm, mas isso é assunto para as próximas aulas. Então, aqui eu trouxe um esquema de um resistor. A gente vai encontrar algumas cores, né? Na primeira faixa nós vamos ter um número, na segunda, na terceira também. Aqui nós temos um multiplicador, ou seja, nós vamos ter que fazer uma multiplicação e eventualmente nós vamos achar uma tolerância, por exemplo, mais ou menos 1%. Então, o número que nós determinarmos aqui, a gente pode ter um valor de resistência para cima ou para baixo, dependendo da tolerância do material do resistor, tá? Então, eu trouxe aqui a maneira de como os resistores são representados, ou dessa maneira, e nós vamos utilizar essa tabela para determinar. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nesse resistor, a primeira faixa é marrom. Então, eu venho aqui na coluna da primeira faixa, procuro a coluna marrom. Então, nós temos o número 1, né? A segunda faixa é preta. Então, a segunda faixa é o número 0. A terceira faixa é a vermelha. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Então, 10, que é 1, 0, é 10, vezes 2, 20 ohms.
tá? Então, é assim que a gente determina a capacidade de cada resistor. Como que esse resistor é por dentro, né? Nós temos dois fiozinhos aqui, ó, como vocês podem visualizar, né? Dois fios. Temos uma cobertura isolante para não conduzir corrente. E dentro nós temos um tubo cerâmico envolvido por um filme de carvão, tá? E temos as tampas terminais aqui. Então, na verdade, é uma peça, né, de plástico, tem um filme aqui fora, só que lá dentro tem esse tubo cerâmico. Vamos pegar aqui, né, um exemplo que eu trouxe para vocês. Se eu for lá na tabela, eu vou ver que a cor verde é 5, a cor azul é 6, né? Multiplica aí por 100. E aí, a última aqui eu tenho a tolerância, que é mais ou menos 5%, né? Então, na verdade, aqui está errado, esse 5.600, né? 5.600, mais ou menos 5%, tá? Então, vocês têm que fazer 5% disso, tira e soma e subtrai, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui, se eu somar 5%, eu vou ter 5.880 ohms. Se eu subtrair 5%, eu vou ter 5.320 ohms. Então, eu determinei esse número utilizando a tabela de resistores e apliquei uma porcentagem, mais ou menos 5%. Tá certo? Bom, outra coisa que a gente vai falar aqui hoje é sobre os potenciômetros. O que é um potenciômetro? Essa pecinha aqui, vocês já devem ter visto naqueles equipamentos de som que você gira, né? É uma pecinha que gira, tá? É um componente eletrônico que tem uma resistência elétrica que a gente consegue ajustar. Então, diferente do resistor, que é uma resistência fixa, aqui a gente consegue ajustar o valor da resistência girando essa pecinha aqui. Então, por exemplo, se ela está toda virada para baixo, vai ser no 0, até a metade 5K e até o final 10K. Isso para um potenciômetro de 10 kΩ, tá? Então, é outro equipamento eletrônico, outra pecinha, né? Uma pecinha que a gente vai usar bastante para montar circuitos e controlar a luminosidade de LEDs, de LCDs, entre outras coisas, tá certo? Então, esse daqui é o potenciômetro. Então, para a gente finalizar aí a aula sobre resistores, eu queria que vocês dessem uma bela olhada nesse resistor e rapidinho determinar a capacidade desse resistor. Então, vamos lá, pensa um pouquinho aí. Vamos lá, primeira coluna, primeira faixa amarela, 4. Segunda faixa violeta, 7. Terceira faixa vermelha, 2. Então, 472. Aí a última faixa é a dourada. Então, vamos procurar o dourado. Vezes 0,1. Então, 472 vezes 0,1 vai dar 47,2 quiloohms. Desculpa, ohms, tá? Então, é 47,2 ohms, que é aquela ferradurazinha, né? Tá bom? É a unidade da resistência. Certo? É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.